Bem-vindo a Paulo Saragossa da Mata. Já vamos à conversa, mas primeiro, Luís, vamos só recordar de forma sucinta exatamente o que é que está aqui em causa. Bem, tudo começou em 2022, quando Joana Marques fez uma publicação na rede social Instagram que se baseou numa montagem da interpretação do hino nacional feita pelos irmãos Sérgio e Nelson Rosado durante o Grande Prémio de Portugal de MotoGP. O post no Instagram era uma montagem de um episódio do programa Ídolos, onde Joana Marques era jurada, e no qual a interpretação do hino nacional tinha sido transmitida. E Joana Marques escreveu o seguinte comentário: "Foi para isto que se fez o 25 de Abril?" Uma alusão à data em que o vídeo foi publicado no Instagram. A publicação teve 151 mil visualizações na página de Joana Marques. Mas, Luís, este caso dos anjos contra Joana Marques é uma ação cível, não é um processo criminal, ainda assim envolve várias questões relevantes. Sim, a liberdade de expressão de pensamento, os limites do humor, o direito ao bom nome, neste caso artístico, a utilização de redes sociais e os alegados prejuízos patrimoniais, que são sempre uma matéria central numa ação cível. O Sérgio e Nelson Rosado pedem uma indemnização de 1,2 milhões de euros por Joana ter adulterado e manipulado informação digital, o cálculo de danos materiais, como o cancelamento de concertos e perdas de contratos de patrocínio. Vamos então à conversa com o Paulo Saragossa da Mata, o advogado Paulo Saragossa da Mata, e vamos começar por uma pergunta aparentemente simples, não sei se vai ser de simples resposta ou não, mas, Paulo, quais são os pontos essenciais que os anjos terão de conseguir provar para conseguir uma condenação de Joana Marques? Pois, obrigado pelo convite. É uma ação cível de responsabilidade civil extracontratual, aquilo que nós chamamos de responsabilidade civil aquiliana. E, nesse caso, cabe realmente a prova de todos os pressupostos da responsabilidade civil ao autor, neste caso, aos irmãos. E às empresas, salvo errar, duas empresas também autoras. São as empresas que fazem os concertos. Isso, parece que deve ser os que também fazem a divulgação. Sim. Todos invocam prejuízos. Os pressupostos da responsabilidade civil são um facto, e com isto quer-se dizer um facto é um comportamento humano dominado ou dominável pela vontade, que seja ilícito, ou seja, que viole um direito alheio ou uma disposição legal destinada a proteger interesses de outros, tem que ser culposa. No civil, nós aqui no culposa é que discutimos se foi a título de dolo ou de negligência, ou de nenhuma delas. O dolo na intenção de causar o dano. Sim, grosso modo o dolo é a intenção, grosso modo. E a negligência é o relaxamento, ou a imprudência. E depois tem de haver um prejuízo, um dano. Se não houver dano, não há hipótese nenhuma da responsabilidade civil ser reconhecida e de servir para alguma coisa, uma ação. E depois um último pressuposto que é extremamente importante, chamado o nexo de causalidade ou de imputação entre o facto praticado e o dano verificado. Ou seja, a publicação no Instagram é a o causa. Cancelamento de patrocínios ou cancelamento Exatamente. de concertos. E para aferir este pressuposto da causalidade, há imensas teorias da responsabilidade civil ao longo de séculos e séculos, matéria que eu gosto imenso porque dei aulas vários anos de direito às obrigações, mas hoje em dia o que se fala é de uma causalidade normativa, já se passou um bocadinho a causalidade adequada, numa lógica de que, havendo este facto e havendo este resultado tem que depender do facto. Só que levantam-se dúvidas. E este resultado depende deste facto, mas se este facto não existisse, não existiriam danos também? E que danos eram? Muito bem. Ainda há pouco falaste de uma questão que é muito relevante, que é a questão dos prejuízos patrimoniais. Mas aqui os irmãos Rosado também alegam danos emocionais, ou seja, não são só prejuízos patrimoniais, nomeadamente danos emocionais, como uma onda de ciberbullying terá levado a ameaças de morte, como também alegam que a sua família, nomeadamente uma filha Sérgio Rosado, terá sido vítima de bullying na escola. Este tipo de argumentação costuma ser valorizada nos tribunais portugueses, até porque é uma matéria que nós portugueses, que vemos nas séries americanas, nos filmes americanos, vemos muito isso naquelas séries de tribunais. Isso em Portugal é costume. Então, só começar por esta conclusão. Realmente a justiça portuguesa desconsidera totalmente a honra. Totalmente a honra. O que, aliás, é curioso. Mas uma coisa é a honra, outra coisa são os prejuízos de danos emocionais. Calma. A honra, a tutela da honra. Sim. A tutela da honra faz de duas maneiras, como a queixa-crime, lá está, ou como a ação civil. Se desvalorizamos a honra totalmente, é óbvio que depois também há maior dificuldade em reconhecer o que é que são danos indemnizáveis. Era isto que eu queria dizer. E mais, com quanto é que é indemnizável? Nós vemos, por exemplo, uma honra pode valer, vamos supor, 100 mil euros. A minha honra também já foi valorizada no tribunal. Mas eu já ganho uma ação contra um político. Mas é absolutamente ridículo, porque nós não temos padrões e, portanto, é a vontade da madre abadesa. A cara do juiz, a cara do procurador, a cara do... Não há uma tabela para a honra.
Não há uma tabela para nada, quase. E eu não estou a dizer que haja tabelas, acho que deve haver critérios, deve-se perceber o critério. Criou-se para os danos patrimoniais físicos aquela tabela das incapacidades e tal. Mas não, devia haver um critério. Só um caso muito rápido. Eu vi uma vez uma violação da honra de um magistrado ser valorizada 12 vezes mais do que a vida de um feto. Okay. E depois até foi 0 para a vida do feto, porque se considerou que não tinha personalidade jurídica. Valia a honra do magistrado nesse caso? Bastante. À data, bastante. E, portanto, eu achei um espanto. Bem, mas não é disso que estamos a falar. Mas uma coisa é a honra, outra coisa são danos emocionais. Os danos podem ser de 2 tipos. Danos patrimoniais, aqueles que são avaliáveis pecuniariamente, e não patrimoniais. E ambos são tutelados pelo direito, quer a nível civil, quer a nível criminal. O dano patrimonial diria eu, é facilmente indemnizável porque a obrigação é reconstituir a situação que existia antes, ou não sendo isso possível, equivalente pecuniário. Os danos não patrimoniais carecem da prudência do julgador. Ora, cada vez que nós precisamos da prudência do julgador, a coisa começa a ser mais complicada. Porquê? Porque também depende do padrão educacional, ético, do próprio julgador. E tem que se levar em conta o padrão do ofendido. O padrão ético, o padrão social, tudo isso valoriza. Tem que ser uma conta muitíssimo bem feita. Mas estes danos emocionais não são propriamente costume de serem levados a um tribunal português? São costume de ser levados a um tribunal português. O que não é costume é serem indemnizados. Okay. É uma coisa diferente. Este processo representa também uma luta clássica entre o direito da liberdade de expressão, neste caso, de um humorista, e o direito à imagem e ao bom nome de 2 cantores. Certo. Na prática é um confronto entre 2 artistas. Bem, artistas não na perspectiva nobre da palavra na língua portuguesa. Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no qual a liberdade de expressão costuma ser vista como um super direito do Estado de Direito, os anjos têm uma luta difícil pela frente. Tem. Aliás, a tutela que o Tribunal Europeu e, na sua esteira, os tribunais nacionais de vários países têm seguido é a lógica de que, para evitar lógicas ditatoriais, leis da rolha, etc., há que tutelar a liberdade de expressão. E é esse o objetivo, é tutelar a liberdade de expressão para que uma pessoa não seja inibida ou não tenha medo de falar e ser sancionada por isso. E parece-me que é algo muito meritório. Questão diferente. Não terá o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem dado um errado critério, a pedra de toque final, ou ter ido longe demais? E a mim parece-me que sim. E, portanto... Estás mais próximo do Dr. Rui Rio. Não é uma questão de estar... Aliás, nem sei o que é que o Dr. Rui Rio pensa sobre isso. E também, para o meu caso, também não serve de grande coisa, não é? Porque eu tenho a minha própria opinião formada. Mas, Paulo, neste caso faz diferença o facto de Joana Marques ser uma humorista e não uma jornalista, e o facto de estarmos perante uma publicação numa rede social, no Instagram, e não no órgão de comunicação social. Isto faz diferença? Eu acho que faz diferença. Porquê? Porque se nós temos a liberdade de expressão do jornalista, nós depois temos... a liberdade de imprensa, não é? Que é a liberdade que traduz na liberdade de imprensa, ou é veiculada através da liberdade de imprensa. No humor é considerado que essa liberdade é muito mais lata. Porque é a lógica do humor, é a ridicularização, é o encontrar os pontos fracos, os pontos, como dizer, fora do comum. Fora do comum. É nesse sentido. Mas deixe-me só, Luís, dizer isto. Estávamos a falar dos danos não patrimoniais. O dano não patrimonial é indemnizável e terá de ser indemnizável com prudência. E isto é que é difícil de fazer. Agora, o que não deve ser descartado é a totalidade da indemnização, que é o que acaba por fazer o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Quando há um conflito de direitos, e é o caso, um conflito de direitos, não há, por definição, não pode haver regras gerais e abstratas. Há um padrão e depois tem que ser concretizado caso a caso. E o que o Tribunal Europeu tem estado a fazer tem a regra geral e aplica o de chapa. Peço desculpa, mas aplica o de chapa. Desculpa ter voltado atrás. A liberdade de expressão sobrepõe-se aos outros direitos. Exatamente, o que não faz sentido. Não é? Porque há casos de liberdade de expressão manifestamente menos valiosos do que o direito ofendido, e até há a defesa, hoje em dia, do direito de expressão como direito a mentir. Portanto, a partir deste momento... É uma perspectiva muito lata, no sentido que a liberdade de expressão pode incluir a mentira. Certo. Agora nós temos que perguntar, qualquer mentira é valiosa para o Estado de Direito? Não. Mas há mentiras valiosas para o Estado de Direito e não deviam ser permitidas. Claro. O alcance de uma publicação nas redes sociais e logo na página de Joana Marques, que tem 318 mil seguidores. É brutal. É um número de seguidores que há pouco confirmamos. E o impacto social deste processo, enfim, tudo isto foi muito impactante. Tendo em conta isso mesmo, tendo em conta que se trata de um processo civil,
a questão do impacto é um fator que joga a favor dos anjos ou é irrelevante? Eu diria que levar um caso destes a tribunal prejudica sempre o ofendido. Porque parece que não, mas reitera toda a situação verificada anteriormente. Não estou a dizer que a pessoa deva esquecer e meter debaixo do tapete, mas há que ter noção de que trazer isto perante um tribunal é reviver aquele processo, é trazer e ainda exponenciar mais, porque quando nós sabemos que há uma polémica, muito mais pessoas se interessam por ela. Primeira nota. Segunda também nota. Acaba por beneficiar os anjos, ganham mais naming, mas, mais repare, notoriedade. Era uma questão que eu gostava de ter dito logo no início e esqueci-me. Na causalidade. Nós temos aqui a tal brincadeira da Joana Marques, a tal publicação em que o vídeo realmente... E reparem, isto é relevante no que eles dizem. O vídeo não é o vídeo. É um vídeo montado, truncado e com comentários à parte. É o que eles alegam. E isto é realmente diferente. Mas é humor. Não digo que não seja humor. Depende de quem o ouça, achar graça ou não. Pergunta. Qual seria o prejuízo dos autores, se fosse só o vídeo que tivesse sido publicado, sem qualquer truncagem? Não teria sido igual. Mas eles também admitem que, de facto, houve deficiências técnicas quando eles cantaram e que a culpa é da organização do evento. E que até, salvo teriam já pedido desculpa, desculpa. Mas eu penso que aí é imprescindível que o autor também contribua para diminuir os seus danos. Eu, por exemplo, que já acompanho este caso há um tempo, desde que ele se tornou, para mim, público, foi não sei, talvez há 4 meses ou 5 meses, eu ainda não tinha ouvido falar disso. E, portanto, se calhar era fundamental para a tutela da própria honra também ter feito mais. Nos casos de liberdade de imprensa, o facto de uma notícia alegadamente difamatória ter chegado a mais pessoas, certo, é algo que é valorizado pelos tribunais. E bem, logo, aqui, neste momento... A lógica é a mesma. A lógica é a mesma, até o momento em que nós deixaremos de saber qual é o efeito do ato e qual é o efeito do processo sobre o ato. Por isso é tão grave lançar uma mentira na comunicação social ou nas redes sociais, dizendo que um determinado senhor foi buscado, constituído arguido pela prática de um crime de violação de menores. Por exemplo, abuso sexual de menores. Quando se vem a descobrir que não tinha nada a ver com isso, é também um crime, mas tinha que ver, por exemplo, com maus tratos ao menor. É totalmente diferente, não é? Porque o estigma social do abuso sexual é 10 vezes maior. E, portanto, é tão importante para o jornalista cumprir esse código de verdade e de ética e de fiscalização. Porquê? Porque se é o quarto poder, tem que ser também o quarto poder a ser responsável. Vou colocar aqui uma questão, porque isto não estamos a falar de jornalistas, estamos a falar de uma humorista. Eu sei que tu sabes. Já só para voltar a situar aqui a questão no caso concreto, que é, e a questão da rede social aqui, insistindo nesse ponto, sendo uma rede social, sendo uma informação que se espalha, dissemina com muito mais velocidade do que, por exemplo, e tem muito mais audiência do que, por exemplo, uma notícia num site de um órgão de comunicação social. Sim. Já para não falar de uma notícia. Isso é levado em consideração para o dano. Hoje em dia tem uma audiência muitíssimo reduzida. Certo. Isso, de facto, impacta ao dano. Impacta ao dano. Aliás, de tal forma impacta ao dano que em sede criminal funciona como agravante. Ou seja, a responsabilidade criminal por uma difamação que é de 6 meses agrava-se na medida da pena. Porquê? Porque teve ampla difusão, nomeadamente através da comunicação social. Paulo, deixe-me olhar também para este caso de uma forma mais abrangente, falando aqui também um pouco dos limites do humor, até porque no Brasil, por exemplo, um humorista foi condenado a 8 anos de prisão por piadas sobre pedofilia, piadas discriminatórias. Neste caso foram piadas ditas num espetáculo de stand-up comedy que ficou também disponível no YouTube, mas acabou removido das redes sociais, também aqui por decisão da Justiça. Um caso que está a levar a um grande debate sobre os limites da liberdade de expressão. Este é um caso que poderia acontecer em Portugal? Alguém ser preso por uma piada? Em abstrato, sim. Bastava que houvesse um crime de difamação agravado e que fosse fixada uma pena de 1 mês de prisão. Agora, o que não aconteceria em Portugal? Esse caso, que aliás também até me chocou por várias razões e por ambos os lados. Chocou-me pela atitude do comediante no espetáculo e chocou-me imenso pela decisão judicial. É que tem que haver equilíbrio nas coisas, não é? Uma coisa é aquilo que é o espetáculo e outra coisa é aquilo que é a decisão judicial. São coisas que têm que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio e claramente não tem. Houve piadas ditas pelo humorista que são totalmente inaceitáveis. Totalmente inaceitáveis. Há coisas com as quais não se brinca. Não se está a falar da religião, não, está-se a falar de ética, de comportamentos éticos. Agora, condenar a 8 anos de pena de prisão, cá seria impossível por uma razão, porque a violação do direito à honra nunca é tutelado com 8 anos, logo à partida. Sim.
E 8 anos é uma brutalidade. É preciso ver que é o limite mínimo em Portugal para o crime de homicídio simples. Portanto, é mesmo brutal. Em segundo lugar, 1 milhão de euros. Nós sabemos que a justiça brasileira, aliás, como todo o sistema político-jurídico brasileiro, segue fielmente, ansiosamente, eles babam-se por normas americanas. Eles babam-se pelo sistema americano e importam tudo, mesmo quando não tem nada a ver com a tradição pátria deles. E mesmo quando aquilo depois choca integralmente com o sistema nacional. Mas eu só assim é que consigo compreender. Porquê? Porque nos anglo-saxónicos, principalmente nos Estados Unidos, as indemnizações são brutais. Sim. 30 milhões de euros, 50 milhões de euros, dólares, perdão. E, portanto, é tudo muito desbragado. Ou seja, nem tão pouco como em Portugal, nem tanto como nos Estados Unidos, porque acho que os dois sistemas são sistemas exagerados em sentido oposto. Muito bem, uma última pergunta muito rápida. Vamos supor que há uma condenação. Isto também é uma pergunta que tem a ver um pouco com a regulação das redes sociais e como os tribunais podem fazer essa regulação, tendo em conta que estamos a falar de empresas transnacionais. Se houver uma condenação, o tribunal, por exemplo, pode ordenar a retirada do vídeo do Instagram. E como é que isso poderia ser feito? Pode ser feito, ainda hoje de manhã estive a falar sobre isso, pode-se retirar das plataformas porque há alguém a quem dar a ordem para retirar das plataformas. A empresa tentou. Agora, nós sabemos que uma vez na internet, sempre na internet, e aquilo que está publicado e depois passa e é repartilhado e é filmado novamente e é gravado, pronto, e a partir daí, é repostado. Daí o perigo das redes sociais. E daí algo que eu escrevi há muitos anos no jornal I, aliás, uma crónica em que dizia que as pessoas não podem andar embuçadas na rua. Não podem, tal como não podem andar embuçadas na internet. Não é lei de rolha, eu para entrar dentro da internet e exercer os meus direitos, nomeadamente a liberdade de expressão, eu tenho um deckzinho onde ponho o meu cartão de cidadão e eu ando identificado, precisamente para evitar que aquilo seja uma selva absoluta. E o que tu dizes é exatamente isso, torna-se absolutamente incontrolável. Nesse aspecto, quem é ofendido é sempre muito mais violentado pela reprodução nas redes sociais do que pelo humor original ou a notícia original. Paulo Saragossa da Mata, obrigado por ter vindo de novo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado.